Pessoal, boa tarde, tudo bem? Pessoal, hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês a respeito de alguns problemas que acontecem com os nossos idosos. Idosos, melhor idade, né? Alguns idosos não tão idosos assim e alguns com uma idade realmente avançada, mas todos idosos. As condições deles não são condições iguais às de pessoas mais jovens em se tratando de boca. Por que a gente está falando isso? A gente tem que ver, como cuidadores dos nossos velhinhos, o que é certo de doença e o que é certo de idade, própria da idade deles, tá? Por exemplo, dentes, linhas de fraturas no esmalte, nas estruturas dentárias, nas pessoas com bastante idade, é normal pelo próprio uso dos dentes. Agora, quando essas linhas são de desgastes, atrições, cáries, isso é fator decorrente de doença, não é uma coisa normal de se ter. Outro, porém, são problemas gengivais relacionados a estruturas que seguram os dentes. Por exemplo, quando você tem um idoso que tem os dentinhos dele ali tudo bonitinho, a gente tem uma perda de inserção da gengiva. A gengiva não fica colocando só aquele pedacinho de dente que a gente tem aparecendo na boca, né? Não é assim. Ela começa a ter retração por conta de mordida, por conta de escovação, pelo tempo, pela idade. Só que os dentes são firmes, eles não são moles. Tá característico de idade, né? E não de doença. Quando essa pessoa tem problemas como diabetes ou problemas periodontais, que inclusive são diretamente relacionados à diabetes. Quem tem diabetes alta, problema na gengiva. Quem tem a gengiva alterada, piora a diabetes. Então, atenção aí, tá? Quando a gente tem algum problema de dente amolecendo nos idosos, isso não é uma coisa da idade, isso é um problema relacionado à saúde das estruturas dos suportes dos dentes, tá bom? Outra coisa muito interessante, por exemplo, a mucosa. A mucosa, ela, como eu já coloquei no outro post lá no Instagram, ela mostra pra gente como que tá essa situação de gengiva, de saúde, né, num todo. Então, por exemplo, quem tem agora esse surto de novo que tá dando de sarampo, né? Dá pra ver pela bochecha, mas vamos voltar para os nossos velhinhos. Quando a gente tem um problema de mucosa com eles, a mucosa deles, ela é normal, ela tem uma regeneração, lógico, é tudo mais fininho, a pele deles é mais fininha, a mucosa é mais delicada. Então, nós teremos sim um problema de mucosa, mas ela não vai estar alterada por doença. Ela é uma mucosa que regenera um pouquinho mais devagar, né? Mas tá normal. Agora, precisa ver, por exemplo, a prótese deles, os ossinhos, às vezes ficam um pouquinho mais baixos dos rebordos, né, gengivais. Quando isso acontece, esses ossinhos mais baixos, a mordida deles fica mais baixa. Com a mordida dele mais baixa, o que vai acontecer? Eles vão ter problema de dimensão vertical de oclusão diminuída. Esse nosso trechinho aqui fica menorzinho. Então, o sulco labial inverte, aqui começa a criar um monte de probleminha de candidíase bucal, porque fica acumulando a saliva. Eles, às vezes, falam cuspindo, porque essa dimensão vertical de oclusão fica diminuída, e eles têm uma função mastigatória diminuída. Então, o que acontece? Eles geralmente não têm dor de ATM, porque isso foi acontecendo de acordo com a vida, com o tempo que eles foram vivendo e mastigando. Quando esse problema piora por doença, a ATM fica ruim, eles sentem dor, eles têm a função mastigatória diminuída e essa mucosa começa toda hora a ser traumatizada com mordida. A prótese fica uma bailarina, então ela fica esfregando, machucando. Ela machucando começa a dar um aumento dessa gengiva que segura, esse roletinho de gengiva, às vezes que segura a dentadura ou a prótese. Esse aumento também é ruim, porque aumenta, mas é câncer? Não, às vezes nem é nada, é uma fibromatose que a gente chama. É como se
Vou explicar, tentar explicar de um jeito mais fácil. É como se você todos os dias falasse assim: olha, eu tô cutucando aqui, eu tô cutucando aqui. Então, aqui, se tinha um tiquinho de queratina, o corpo vai falar assim: ô, fulana, coloca mais queratina nesse lugar, porque essa menina fica toda hora cutucando aqui. Ali faz um calinho. Se esse trauma não para de acontecer, o que vai acontecer? Não vai mais ser um tecido paraqueratinizado, com queratina a mais. Ele vai mudar a célula. Vai falar: ô, essa fulana não para. Já que essa fulana não para, chama o fulano lá e entra nesse lugar dessa célula aqui para ela parar de cutucar. A partir do momento que saiu aquela célula boazinha que só estava com mais queratina, porque eu fico judiando desse lugar, e entra outra célula no lugar que não tem a ver com aquele lugar, isso é o câncer. Então, é uma linguagem mais fácil da gente explicar. Se essa célula, se essa prótese fica toda vez machucando esse lugar, é um traumatismo de baixa intensidade, porque é uma coisa pouquinho, só que de longa duração. Então, isso vai piorando cada dia mais. E aí, a pessoa começa a perder a função mastigatória. Ela vai dar preferência a só alimentos bem molinhos, caldos, cremes, porque ela não vai conseguir comer, mesmo tendo alguns dentes ainda na boca ou mesmo estando com a prótese, tá? Tudo isso, gente, a gente tem que observar, porque eles são os nossos velhinhos, eles são os nossos pais, eles são os nossos avós, eles são os nossos pacientes, os nossos vizinhos. E um dia nós usaremos esse mesmo serviço de cuidado. Então, a gente está plantando uma sementinha para a gente cuidar lá na frente. E você também é responsável por isso. Tá bom? Um beijo para todo mundo.